Fala, imigrante! Estamos aqui com a Aline. A Aline mora em Brisbane também? Gold Coast. O Gold Coast. Gold Coast. Tá perto, não tá muito longe, não. Mas ela tá lá na Austrália, mora há um tempinho. Foi minha aluna também já faz um tempinho, hein? Você era da mesma turma da Lígia, Aline? É da mesma turma da Lígia. Então você é a segunda Primórdios. do grupo que tá investindo. Uma galera das antigas. A Aline, a Lígia, eu falei pra ela na nossa gravação que ela era da T3, que na T3, na verdade, na prática é a T2. Então você foi da minha segunda turma também, lá do grupo da Austrália. Então você foi lá atrás mesmo, nos primórdios. Sim, né? já tem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nem lembro, na verdade, que mês que foi, pra ser sincera. Essa pandemia me deixou meio... Foi julho, agosto? Não lembro. Eu acho que foi julho, junho, porque eu lembro que tava frio pra caramba. Porque você é da época que eu fechei um monte de turma da Austrália de uma vez só, logo depois da pandemia, porque todo mundo tava dentro de casa e tal. Aí eu fechei uma pancada de gente. E eu lembro que eu acordava às 5 e pouco da manhã pra dar aula logo cedinho que pra vocês à noite. Isso eu me lembro, claramente. E eu lembro que, eu tenho um aquecedorzinho e eu tava no começo, então não tinha um escritório aqui. Era uma mesa virada pra parede, um computador e fone. E eu colocava um aquecedorzinho debaixo dos meus pés aqui pra poder ficar Tava muito frio de madrugada, cara, muito frio. E a base de café, que eu me lembro você falando. Eu tomava sempre café. O café tá aqui, ó. A minha xícara especial. Sempre, companheiro. A xícara especial da Bolsa de Valores, olha lá, o touro e o urso da Bolsa de Valores. Ótimo. Então, eu passava frio pra caramba. E nesse verão, foi o contrário. Eu dava aula pra Europa 3, 4 horas da tarde, no meu horário. E era a hora que, bate um sol aqui forte, aquele calor. Aí eu meti um ar-condicionado de 18 mil BTUs para uma sala deve dar uns 15 metros quadrados, uma sala relativamente pequena. Freezer agora. É um freezer, o negócio fica gelado. Para você ter uma ideia, eu seleciono para 27 graus, só para ele dar uma... Nossa! Porque ele dá uma esfriadinha, já desliga. Dá uma esfriadinha, já desliga. Se for por no mínimo aqui, fica gela. Fica ligado? Congela. Faz quanto tempo você tá aí? 3 anos e uns 3, 4 meses, mais ou menos. Relativamente nova também, né? Você é de onde aqui do Brasil? São Paulo, capital, Zona Norte. Uhum. Tucuruvi? Próximo ao Tucuruvi, Moro mais pra baixo. Ali. Santana. Ali não é do Chaves, ali. Parque do Chaves? Exato. Sei, mais ou menos, conheço muito pouco a Zona Norte. Mas já fui em alguns lugares. Eu tinha um grande amigo lá um conhecido, né? Que ele era dono da Fisk Santana. Então eu chegava ali como chama? Cruzeiro do Sul, virava à direita, ia reto, chegava lá na Fisk dele. Pra mim, 10, 15 minutinhos de casa. A Zona Norte, o que eu conheço é isso, conheço muito pouco. E não é muito longe da minha casa, porque se você pegar a Zona Norte e sair ali pra direita, você já sai na Fernão Dias, você já vem aqui. Fernão Dias, eu moro do lado da entrada da Fernão Dias, do lado. Tanto que antes, quando eu morava aí no Brasil, eu trabalhava em Guarulhos, que também, eu pegava a Fernão Dias em 5 minutos, eu tava em Guarulhos, ali no centro. Então. E o que você fazia quando você morava aqui? Eu trabalhava em agência de intercâmbio, né? Aí no Brasil. Que legal! Sim. Aí no Brasil, e quando eu vim pra cá, eu também tava trabalhando com agência de intercâmbio aqui na Austrália também. Você veio pra trabalhar ou você veio na coragem? Na verdade, a história é assim. Tanta que lá vem a história. Eu, na verdade, vim pra Austrália a primeira vez assim que eu terminei a faculdade. Isso lá em 2012. Eu vim pra Austrália a primeira vez. Recém-formada, não estava conseguindo trabalho. Na verdade, eu perdi uma oportunidade na Natura, foi aí que tudo começou. Eu queria muito trabalhar na Natura, eu me formei em Relações Públicas, né? E abriram várias vagas e era meu sonho trabalhar lá. E aí eu participei do processo seletivo e eu fui eliminada na parte do inglês. E aí aquilo me deixou revoltada. Eu preciso aprender inglês. Você vai falar isso pra mim? Não, e eu já tinha estudado inglês no Brasil. Eu fiz 3 anos em escolas de inglês no Brasil, mas o problema é que eu não gostava de inglês, assim. Pra mim, na minha cabeça, era tipo aquela coisa que eu nunca ia aprender, sabe assim? Eu olhava as pessoas falando inglês e meu Deus, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Eu não gostava de inglês, eu tinha um asco. Porque você não fez Fisk. Se tivesse feito Fisk Bragança, olha aí, se tivesse conhecido o Douglas antes. Mas assim, bombou no inglês. Quando eu perdi a vaga, né, na fase eliminatória ali, aí me deu aquele estalo. Falei, eu vou ter que aprender isso aí, né? Não vai ter jeito. E eu sou uma pessoa que amo viajar, então eu sempre gostei de viajar. Qualquer férias, feriado, qualquer coisa pra mim sempre foi motivo de viajar.
E aí eu conversando com uma amiga e tal, e ela falou, né, a gente pediu fazer intercâmbio, não sei o quê, a gente aproveita para estudar, viagem, blá, blá, blá. E aí foi que começou toda essa ideia de fazer intercâmbio. Então, o motivo principal foi esse, assim, por eu ter perdido essa vaga que eu queria muito. Então, aí eu me formei, vim em 2012, morei aqui 6 meses, quase um ano, na verdade. Foram 6 meses estudando, mas aí é aquela velha história, né? Deu 6 meses, eu não queria ir embora, porque estava aqui maravilhoso. A primeira vez que eu vim, eu também fiquei em Gold Coast. E aí deu 6 meses, eu não queria ir embora. Eu queria renovar, queria ficar. Só que naquela época era muito mais difícil a renovação de visto, era tudo mais complicado, né? Hoje em dia é muito mais simples, assim. Então, por exemplo, naquela época parcelar curso não era muito uma opção, você tinha que pagar tudo de uma vez e tal. E eu não tinha essa grana, né? Para vir já de primeiro já foi aquele sufoco, tive que me planejar, guardar dinheiro, pagar parcelado do Brasil e tal. Enfim, então quando chegou aqui para renovar, eu não consegui renovar de novo como estudante. Eu peguei um visto de turista só para ficar mais um tempinho, que era o que eu conseguia, era o visto mais barato. E fiquei no total 11 meses. E fui embora chorando que não queria ir embora, mas eu não tinha dinheiro para renovar. Então, eu nunca Você chegou a trabalhar nesse tempo? Trabalhei. Eu trabalhava de estudante, né? E aí, quando eu migrei para o visto de turista, eu fazia uns casual aqui lá para conseguir me manter e nada que seja legalmente. Falando então, assim, não poderia. Você voltou chorando porque você não conseguia renovar mais o visto. Você esgotou as possibilidades. Exato. Eu teria que ter uma grana boa para renovar ele de estudante, né? E poder ficar como turista, assim. Eles me deram 3 meses a mais. E 3 meses um pouquinho, se eu não me engano. E era isso, não pode trabalhar no visto de turista, então não dava para levantar muita grana, enfim. Então, acabei voltando para o Brasil, mas eu voltei assim, de coração partido, porque a vontade era de ficar, né? E quando eu cheguei no Brasil, aí eu gostei muito da experiência que eu vivi aqui, né? De todo o processo, de quando eu fechei com a agência, como foi o relacionamento, eu chegando aqui e tal. Então, eu fiquei, assim, encantada com esse processo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu decidi que eu queria trabalhar numa agência de intercâmbio e comecei a pesquisar, para eu mandar currículo, né? Que eu tinha acabado de chegar. Exato, e aí eu consegui ir numa empresa de intercâmbio e comecei a trabalhar com eles. Eu cheguei no Brasil, tipo, em janeiro, final de janeiro, março, eu comecei a trabalhar com eles. Porque você já tinha experiência in loco, né? Tinha acabado de voltar, então, assim, comecei a trabalhar com eles e fiquei trabalhando com eles por 5 anos aí no Brasil. Então, assim, foi muito legal. Eu entrei como vendedora, depois eu fiquei como coordenadora de escritório. Só que no fundo, eu sempre tinha aquela vontade de voltar para a Austrália, né? Ainda mais assim, toda vez que eu vendi um pacote Austrália, minha vontade era de se enfiar junto e com a pessoa. E aí eu conheci o meu noivo, né? Agora é noivo, mas na época era namorado. E o sonho dele também era vir para a Austrália. Inclusive, a nossa primeira conversa foi sobre a Austrália, blá, blá, blá. E ele sempre teve essa vontade de vir. E aí, papo vai, então você conheceu ele no Brasil? Conheci ele no Brasil, exato. Tá, entendi. A gente começou a namorar e tal, e ele sempre teve a vontade de vir para a Austrália. E aí, papo vai, papo vem, aquela coisa, né, do Brasil, que a gente não vê muitas vezes perspectivas, coisas para você conseguir uma coisa no Brasil é muito mais difícil. E aí a gente foi conversando, amadurecendo a ideia e a gente decidiu. Então, vamos voltar, né, no meu caso, voltar e ele vir conhecer. E aí foi quando a gente decidiu voltar. Mas aí eu pedi demissão da empresa, falei, olha, realmente quero voltar para a Austrália, vou pedir demissão e tal. E tô indo mês que vem, né? Tipo, eu me organizei toda, pedi demissão e vim. Quando eu tava para embarcar, a empresa me ligou dizendo que tinha uma vaga aqui, que eles têm escritórios aqui na Austrália também. E aí eles, olha, a gente tem um escritório lá, se você quiser, você pode trabalhar lá com a gente e tal. Aí, maravilha, né? Poxa, então você já veio com o emprego certo. Sim. Então, foi muito bom, assim. Aí eu cheguei e fiquei trabalhando para eles aqui por 2 anos e meio e eu saí por causa da pandemia, né? Que aí chegou o coronavírus e para esse mercado de intercâmbio, exato, assim, as escolas, o mercado de intercâmbio no geral ficou bem complicado. Então foi quando eu saí. Mas então eu tive as duas experiências, né? A primeira vez vim como estudante, sem emprego, passei, né, por todo o processo que todo mundo passa, trabalhando de tudo que você possa imaginar. E depois essa segunda parte que eu voltei já com o emprego certo, um pouco mais estruturada, digamos assim, né? Você fez o checklist do brasileiro, trabalhou de cleaner, de nanny? Tudo. Não, e assim, aí quando entrou a pandemia, e aí quando você é imigrante, né, não adianta, hoje eu tô trabalhando no escritório, mas amanhã se precisar, eu tenho que estar disposta a fazer tudo, tanto que durante a pandemia travou tudo e eu voltei pro cleaner, não vou ficar esperando melhorar isso e aquilo, então, tipo,
Isso é uma coisa que tem que estar muito clara, né, para quem quer morar fora. Você tem que estar disposto, né? Porque, exato, né? Porque você conseguiu hoje, claro, a gente sempre vai buscar, né, se manter numa posição legal e etc e tal. Mas às vezes não é possível. Então, quando eu cheguei, nossa, eu não tinha inglês, meu inglês era péssimo, né? Então, eu cheguei, eu ia procurar, eu lembro que eu escrevi, assim, atrás do caderno, uma frase, né? Tipo, em inglês, assim, oi, meu nome é Aline, eu sou do Brasil, estou procurando vaga, você tem alguma coisa? Era essa frase que eu entrava, Ai, tipo... my name is Aline. Era And tipo isso. I'd like to get a job. Era quase isso. E, assim, é muito desafiador você chegar e procurar, por exemplo, no Brasil, eu já trabalhava, mesmo da primeira vez que eu vim, eu já trabalhava no Brasil, eu trabalho desde os 16 em escritório, trabalhava no centro de São Paulo e tal, trabalhava com contrato. Então, é muito desafiador você chegar, claro, obviamente, não desmerecendo nenhuma profissão, mas você chegar ali na porta de um restaurante para pedir de faxineira, de qualquer coisa, o cara falar, não, você não tá apta para trabalhar, você não tem experiência, você não é boa para essa vaga, sabe? Então, é aquele choque de realidade que você tem. Exato, é super desafiador, né? E uma coisa que eu senti muito, que eu sempre converso aqui com meu noivo, é que isso com a idade te afeta mais ainda, porque quando eu vim aos 21... Tudo bem, eu já trabalhava, mas eu não tinha uma carreira, né? Quando eu vim mais velha, eu voltei com, Jesus, nem lembro, 27, 26? Acho que 27. Você levar uns nãos assim, depois que você já tem uma carreira maior no Brasil... Já dá uma balada. Mais difícil, exato, dá uma balada maior, né? Então, esses momentos são desafiadores, mas tem que vir com a mente aberta. Então, meu primeiro trabalho foi num restaurante italiano, aqui, que eu adorava, assim, era restaurante, de dia era um cafezinho e à noite virava pizzaria, né? Então eu trabalhei lá com eles e eu passava várias vergonhas, assim, vários mix, porque o inglês não era bom, né? E eu me lembro que uma vez era um balcão, eu ficava atrás do balcão e como era cafezinho de manhã, então no balcão tinha uns doces, uns pãezinhos que eles faziam lá e tal. E eu lembro de um cliente pedir e eu ficava olhando o que eles iam apontar com o dedo, né? Tipo, quero um desse, e apontava com o dedo, porque eu nunca entendi o que eles falavam. Então eu olhava onde ele estava apontando e pegava aquilo que ele apontou. E daí eu me lembro que ela pediu um negócio, eu vi onde ela apontou, eu peguei. E daí ela falou, do you have napkins? Falou assim. E daí, eu na hora, napkins, tipo, eu não sabia o que era. Travou. E eu olhando assim para um lado, para o outro, achando que era um doce, que era um pão, sei lá. Eu olhei, I'm sorry, tipo, eu falei, desculpa, hoje não tem mais, acabou, né? A gente já vendeu tudo. E o negócio de napkin estava atrás de mim, assim. E daí mas aí não tem na mesa? Não é igual no Brasil que tem na mesa? Tipo, não, era tipo um balcãozinho, né? Então ficava atrás de mim, assim. E daí eu falei, desculpa, hoje não tem mais, acabou. Aí ela olhou atrás de mim e apontou, napkins. Eu, peguei a caixinha dele. Então, assim, e vai. O bom é que... total. Não, sempre. O bom é que, assim, de modo geral, o australiano, ele tá meio acostumado com isso, sabe? Porque aqui tem muito imigrante, né? Muito. Então, no geral, eles são acostumados. Claro, tem um dia ou outro que você pega uns virados que estão sem paciência, né? Mas, no geral, eles são meio compreensivos, assim, sabe? Teve uma outra vez que... Aí eu fiz um curso de barista, porque aqui para trabalhar fazendo café tem bastante vaga, né? E eu me lembro que eu fiz um curso de barista, só que no começo, assim, o curso de barista não adianta você fazer o curso, ele é prática, né? Você tem que praticar muito para você ser um bom barista. E o australiano, ele gosta muito de café, né? Eles têm muito essa coisa de pegar um cafezinho antes de ir pro trabalho, na hora do almoço pega um cafezinho e vai. Então, e é esse café muito. Tipo Starbucks, assim? Aqueles tipo copão igual americano? Exato, pega lá o copinho. Café com creme, com não sei o quê, uns frappuccino da vida. Exato, cappuccino, latte, e agora tem muito a moda dos leites diferentes, né? Tem muita gente que não bebe mais leite, então agora é leite de amêndoas, leite de coco, leite de tudo que você puder imaginar. Tá virando moda isso aí mesmo. Tá. E aí, na época, eu fiz o curso, e aí no restaurante lá, eu falei pra eles que eu tinha feito, eles já me deixaram na máquina fazendo, mas assim, eu tava aprendendo ainda. E tem australiano que eles são muito, assim, criteriosos com o café, né, deles. Então, só pelo barulho que você esquenta o leite, eles já sabem se você tá fazendo isso direito ou não. Então, é um negócio assim. E aí eu me lembro que a menina pediu, né, que pediu um café. Eu falei, claro, aí a hora que eu virei pra preparar, o jeito que eu pus lá, comecei a esquentar o leite. Aí ela já, pode parar, eu não quero mais. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei arrasada aquele dia. Você nem sabe por quê.
Não, do jeito que eu tava fazendo o leite. Porque assim... Você já sabia que... Quando você vai esquentar o leite, ele faz um barulhinho, né? Você começa a fazer, tipo, tudo desajeitado, é claro que você não sabe fazer. É naquele que faz a espuma, você tá dizendo? Naquela pontinha que faz a espuma. Aquela pontinha que... tem um então, esquema... ali tem toda uma tática, tem toda uma tática. Ali é a pior parte pra mim, assim, até hoje, a pior parte é você acertar o ponto do leite. Você tem que estar no ângulo certo, distância certa. A distância certa. Se você quer ele mais espumoso, ou se você quer ele com menos espuma, cada café tem um jeito. Então eu ouvi dizer que tem até diferença o fundo do copo, né? Que quando é o fundo abaulado, ele tem um outro jeito, quando é o fundo reto, tem outra... né? Cada café tem um copo, na verdade, né? Se você vai fazer o cappuccino, tem uma xícara, se é o latte, outro copo, enfim. É bem complexo. É super interessante, é legal, assim, a experiência, eu sabe? acho de fazer o curso. É super legal, mas é difícil, é mais desafiador do que precisa. E é isso, não adianta você fazer o curso, você tem que ter experiência, sabe? Então, quando você vai procurar emprego, você fez o curso, vai procurar emprego. Tem lugares aqui que pede, se você não tiver 1 ano de experiência, eles nem te contratam. E lugar mais famosinho, tipo Starbucks, eles às vezes pedem barista com 2 anos de experiência, porque... Mas paga melhor, pelo menos? Se você é um bom barista, sim. Um bom barista vai, assim, não fica sem emprego. Não fica. Aqui é um café do lado do outro. Um café do lado do outro. É muito interessante. Então, isso é até uma dica, às vezes, para quem tá no Brasil, eu sempre falava, né? Para se preparar para essas coisas. Exato. Eu tive um aluno que ele pediu, antes de vir trabalhar, antes de embarcar para a Austrália, ele foi lá na padaria da esquina e pediu, cara, deixa eu trabalhar aqui 1 mês para você, para pegar experiência, blá, blá, blá. E aí ficou lá fazendo café. Claro, no Brasil é um outro estilo, né? Mas de qualquer forma você aprende. Chegando aqui você só adapta os nomes, né? O jeito que eles gostam, mas já vai ter a... e às vezes você até introduz uma coisa nova, né? Tem o Rodrigo que eu fiz a entrevista com ele não era da sua turma, acho que é de outra turma. Mas ele levou açaí, ele é distribuidor de açaí aí na Austrália. Os australianos amam. Adoram, e é uma coisa que não é. Alguém foi lá e enfiou a cara, falou, não, deixa eu levar uns potinhos de açaí pra Austrália. E às vezes acontece, vou levar alguma técnica brasileira, enfim. Exato. Vai saber se dá certo. Pão de queijo. Nossa, pão de queijo deve funcionar. Eu tenho uma aluna que era para entrevistar ela amanhã, a Luciana, lá dos Estados Unidos. Ela desmarcou para amanhã, provavelmente eu falo com ela na segunda-feira. E ela mora na região de Boston e ela faz comidas brasileiras, né? Então ela faz empadinha, coxinha, risole, sabe esses salgados? Sim, salgados. E ela vende lá. Ela começou vendendo para brasileiro, mas ela vende para americano também. Né? Porque é uma comida gostosa, cai no gosto. Né? Exato. Cai no gosto deles e tá feito. Né? Dá certo. Às vezes bate o santo lá, que o pessoal começa a gostar, ela fica famosa, porque ela tem a receita, ela já tá tudo desenvolvida, que cresce mais rápido, né? Porque acaba sendo uma pioneira no negócio. Com certeza. E o brasileiro tem essa pegada de inventar coisa nova, né? De empreendedor. Pelo menos eu acho que tem, cara. Assim, quando a água bate na bunda, a gente se vira, né? É mais ou menos isso. Então, chega aqui... Dizem que desculpa interromper, dizem, uma vez eu ouvi isso, eu era pivete, acho que eu tava na adolescência lá na escola, uma vez falaram que a culinária francesa, ela é tão rica em carnes, em produtos diferentes, porque a França já passou por vários perrengues na história, né? Na era napoleônica, fim de Segunda Guerra Mundial e tal, então os caras tinham que se virar com o que tinha. Então os cara pegavam lá a lesminha lá, escargot, beleza, faz um prato delicioso. Vamos inventar com isso aqui, né? Exatamente, que é mais ou menos a história da feijoada, né, aqui no Brasil, né, que eram os escravos que não tinham o que comer e foram lá e fizeram um feijão com porco lá e virou a feijoada, que pra mim é o prato principal, né, do brasileiro, o prato mais famoso do Brasil. E então a mesma coisa, o brasileiro acho que por essa necessidade de ter que ganhar grana, de ter que se virar, ele acaba tendo que inventar umas coisas malucas aí. Exato. Tem muita gente, principalmente assim, o brasileiro quando decide fazer intercâmbio, assim, a maior porcentagem vem sem inglês, ou com inglês bem básico, né? Isso eu já percebi pelos meus alunos. A porcentagem de gente, assim, até do Brasil, quando eu vendi os pacotes de sal, que vem com inglês já, assim, já tenho inglês e quero ir só pra, né, pegar a fluência ou para fazer um outro curso, os cursos vocacionais que a gente chama, é mínimo. Então, a maioria vem sem inglês. E aí, às vezes, a pessoa fica tímida de buscar, ou como eu falei, é super desafiador você ir procurar e assim, procurar emprego aqui, como é que é? Basicamente, você vai imprimir 10 currículos hoje, você vai entregar 10, vai levar 10 não, amanhã você vai procurar outro bairro, vai entregar mais 10, vai levar mais... Entendeu? Então, assim, é muito desafiador. Você vai entregar, sei lá, durante a semana uns
50 currículos, até você conseguir um trial, talvez, que é um teste que a gente diz, né? Então, peraí. Então, aqui no Brasil, hoje, isso praticamente já não é tão utilizado. O cara vai no Macato, o cara vai no Facebook Jobs lá que tem, Sim. O cara manda e-mail para a empresa, tudo da casa dele. Hoje, pelo menos no Brasil, talvez empregos de início de carreira, balconista, essas coisas, talvez o cara ainda tem que ir lá entregar o currículo na mão. Né? Mas eu acho que até aí ainda tá começando a já perder. Tá começando a mudar, né? Então aí não, aí você tem que ir na empresa, chegar com o currículo como na eu mão. falei, depende, a gente tá falando aí do subemprego, né? Que é o que quando o pessoal chega, que é o principal. Claro, se tem gente que já tem inglês, quer trabalhar na área, por exemplo, aí vai funcionar da mesma forma. A gente tem sites aqui que você manda pelo site. Mas a realidade da maioria é que quando chega, você vai procurar em restaurantes. É um emprego de entrada, né? Cleaner, exato. Tem gente que trabalha limpando o carro, aqueles lava rápido, enfim, esse tipo de trabalho. Então, esse tipo de trabalho, né? Motorista, exato, esse tipo de trabalho é isso, você chega, você vai montar o seu currículo, e assim, às vezes você vai ter que montar aquele currículo contando umas coisas, tipo assim, o que é interessante pensar? O que adianta eu falar que eu era, sei lá, gerente de vendas para eu procurar um emprego de faxineira? Muitas vezes, na hora que você vai procurar um emprego, o gerente do lugar não tem uma faculdade. Então, ele já se intimida com o seu currículo. Porque, assim, o australiano aqui, no geral, principalmente aqui em Queensland, Gold Coast, eles não fazem faculdade, né? Eles saem do colégio, às vezes fazem um curso ali vocacional e acabou. Então, às vezes, você vem com aquele currículo super bonito do seu histórico todo do Brasil, ao invés de te ajudar, ele te atrapalha. Essa é a verdade. No Brasil tem isso, se eu não me engano, chama overrate, que é tipo, você tem uma nota muito maior do que você deveria ter para aquela vaga. E aí eu lembro que eu trabalhei, zanzei no meio do RH por muito tempo aí, né? Então eu tenho vários amigos que fazem recursos, que trabalham na área de recursos humanos, e eu já ouvi essa história, que às vezes você toma um não, o cara fala, não, eu tenho mestrado, doutorado e quero ser secretária aqui do... Não tem como. Sei lá, secretária do atendimento ali de uma empresa grande. Pô, mas peraí, você tem mestrado, doutorado e quer ser secretária? Não vai, você vai ter uma outra oferta de emprego numa empresa melhor, daqui um mês eu vou ter puta de um trabalho com você. Então acho que o cara fica nisso. E é o que você falou, às vezes o próprio gerente fica com medo porque ele vê que você tem um currículo melhor. Né? Exato. Tem um concorrente de outro, porque assim, o imigrante é o que aceita fazer esses trabalhos. Então o cara é imigrante do Brasil, aceita ser cleaner, aceita ser babysitter, né? O nanny, que tem diferença, aceita ser motorista, né? Mas ele concorre com outro imigrante, tipo, não, os indianos pegam todos os nossos empregos, ou sei lá, os caras das Filipinas. Tem uma concorrência entre outros, como que rola? Sim, a Austrália, ela tem muito imigrante, né? Muito. Então, assim, você entra num ônibus, por exemplo, você vai ver pelo menos 5 nacionalidades diferentes. Vai ver, tem muito aqui pessoa, muito indiano, muito asiático. Então, você vai ver uma mulher de véu, um cara de turbante, uma asiática, um australiano, então, brasileiro, colombianos. Então, é muito. Então, alguns trabalhos são dominados por algumas nacionalidades, digamos. Por exemplo, táxi, pelo menos aqui em Gold, táxi é muito indiano. Igual nos Estados Unidos, então, né? Estados Unidos indiano, táxi. Exato, exatamente. Então, tem algumas, assim, que você concorre diretamente. Agora, no geral, em restaurantes, muito australiano também. Como eu falei, assim, principalmente aqui em Gold Coast, tá? Tipo... cidades maiores, como Sydney e Melbourne, a mentalidade do australiano é um pouco diferente do que aqui. Aqui a galera é mais good vibes, que a gente fala, né? Então, o pessoal, assim, eles... o australiano, ele sai do colégio, como eu falei, se ele conseguir um trabalho aqui no café, ele vai ganhar super bem, ele vai morar bem, ele vai ter o carro dele, ele vai fazer tudo. Então, pra que esse cara vai fazer faculdade? Então, eles não têm essa mentalidade de fazer faculdade, de querer um trabalho em escritório e tal. Ele prefere trabalhar no café, porque daí amanhã ele fala pro chefe dele que ele vai ficar uma semana, sei lá, em Bali, e depois ele volta, ele continua conseguindo um emprego. Então, a informalidade para eles é melhor, porque daí, assim, segunda-feira eles estão surfando, sabe? Então, os dias de folga são diferentes e tal. Então, é um pouco diferente. Então, quando você vai procurar trabalho, dependendo da área, você concorre sim com o australiano também, sabe? Não é trabalho só de imigrante. Entendi. Mas
É isso. E aí funciona dessa forma. Você vai, por exemplo, procurar num restaurante, o lance é chegar lá no restaurante com o teu currículo. A gente já fala, às vezes, né? O bom já é ir vestido de preto, para você já mostrar que aqui normalmente é assim. No restaurante o pessoal trabalha todo vestido de preto. Então é bom na hora que você vai procurar já ir todo de preto, porque às vezes já aconteceu de alguém ir procurar emprego num horário que tá ali quase ficando busy. O cara, aqui na Austrália eles fazem muito o período de trial, né? Que é trabalhar por 3 horas para ver como você trabalha. Normalmente eles pagam, às vezes eles não pagam, mas eles pedem para você trabalhar por 3 horas. Então já aconteceu, você já tá ali todo de preto, o cara tá busy precisando de um help, e o cara fala, então entra aí agora, faz 3 horinhas para ver como você trabalha. Então, às vezes já é que da hora. Olha que dica preciosa que você tá dando. O A cara gente já vai de sempre... preto, porque se tiver meio cheio o restaurante, ele, você quer uma ajuda aí? Do you need a help? Pum! Já entra. Tem uma história legal também de um conhecido, que ele chegou no restaurante, ele viu que o restaurante estava busy, ele foi chegar para entregar o currículo. Ele foi audacioso também, né? Não que vai funcionar para todo mundo. Já pegou o prato, entregou. Exatamente. Ele chegou, o restaurante estava busy, ele viu que os clientes levantaram da mesa e ficou lá. Sabe quando vai levantando os clientes, a mesa fica ainda toda cheia? Ele já chegou recolhendo os pratos e levando, assim. Deu, cara, o que você tá fazendo? Você tá busy, eu tô vendo que você precisa de ajuda. Deixa eu fazer um trial aqui com você que eu tô procurando emprego. O cara, no desespero, aceitou, ele conseguiu um emprego. Então acontece, sabe? Vai muito assim, é sempre que eu falo. Vai mais da tua cara de pau do que, na verdade, o teu inglês mesmo. Então, mais a sua atitude do que, de repente, falar bonito lá na hora. Ai, meu nome é Aline, estou procurando emprego, eu tenho isso, aquilo. Vale mais a tua cara de pau de chegar e, de repente, já mostrando atitude do que falar bonito. Então, olha que legal, boa. Interessante. Você já chega já chegando, o cara fica até impressionado, né? Pô, que da hora. E você não é a primeira que fala que o australiano ele é mais good vibes mesmo, né? Tem essa pegada mesmo. Ele trabalha menos horas por dia, né? E a informalidade é interessante aí, né? Eles entram e saem do trabalho muito liberado esse negócio, né? Assim, australiano é aquela frase, australiano trabalha para viver, não vive para trabalhar, sabe? Então, por exemplo, eu sou de São Paulo. Em São Paulo, você tem hora para entrar no trabalho, hora para sair, você nunca tem. Você passa horas no trânsito, isso é super normal. Então, a gente está sempre trabalhando, trabalho. Aqui não, assim. E, por exemplo, se você tem um negócio no Brasil, sua loja fecha às 6, mas se chegou um cliente 5h50, você vai atender, o cliente vai ficar lá, você não fecha a porta e fala para ele, olha, a gente fechou, sabe? Aqui na Austrália, a gente brinca, deu 6 horas, eles põem a caneta na mesa e tchau, acabou. Se você tá numa loja, falta 10 minutos, eles já começam a falar, a loja fecha às 6, a loja fecha às 6, a loja fecha às 6. Caramba. Então, eles são assim, eles não vão... Claro, tem trabalhos e trabalhos, né? Dependendo da área que você for trabalhar, não é assim. Mas, no geral, eles são bem assim, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar, entendeu? Então, deu meu horário, acabou, fecho o computador, vou pra praia. Eles são muito família aqui, né? Você vê muito... Já pega as crianças, vão pra praia, vão curtir o pôr do sol, enfim, ficar muito ao ar livre. Eles gostam bastante. Vão aproveitar. É um cara que sabe, é um bom vivan. É o cara que sabe viver, é o cara que sabe aproveitar. A gente, eu acho que o brasileiro, ele entrou numa cultura de necessidade de sobrevivência, que ele esquece que ele tem que curtir a vida. Né? E aí ele vai para um outro caminho, né? Você tem o 880, ou o cara que é workaholic no Brasil, ou é esse cara que só quer curtir a vida e não quer saber de nada da vida também, né? Exatamente. Então ficou meio... Pra gente ser justos também, eu acho que isso acontece na Austrália porque ainda é um país novo e que não tem muita competitividade, né? Eu acho que em São Paulo a gente é assim, porque se você não fizer, o cara do teu lado vai fazer e você perde sua vaga. Então, acho que, para ser, digamos, um pouco justo também, hoje esse estilo de vida na Austrália é permitido porque, assim, os caras não têm uma competitividade grande, não tem muita gente, não é um país muito populoso, né? Em São Paulo, se você não ficar até mais tarde, o cara do seu lado vai ficar e você vai perder a sua vaga. O cara vai ser promovido e você não, porque isso virou o modelo, né, de empregado, digamos assim, aquele que se dedica, que trabalha mais e blá, blá, blá. E aqui não, aqui, assim, para contratar eles têm mais dificuldade, eles não têm muitos profissionais, então permite também que você tenha uma vida mais, né, tranquila, digamos assim. Mas eu acho que a própria cultura te levou para isso também. Sim, com certeza. Você faz, sei lá, vai fazer uns 6, 7 meses que você fez, pelo menos, ou aí daí para mais, você fez o curso comigo. Você começou a investir, você já terminou o curso e começou a fazer investimento.
Eu terminei o curso. Na verdade, acho que nas últimas aulas já eu quis comprar, porque daí, para poder entender, né? Que eu acho que até nas últimas aulas você vai mostrando os gráficos e eu já queria ter o meu para poder ficar olhando. Então, aí eu comprei ali um chorinho, comprei acho que uma ação só, para poder entender e começar. E com aquele medinho ainda, né? Mas comecei. Aí depois eu fui comprando mais. Acho que agora eu tô com umas 8 ações, acho que 7, mais ou menos. 8 tipos, 8 empresas. 8 tipos, dizer, né? Exato, 8 empresas. Exato. Legal. Já tem uma carteira formada. Montei uma linha. Só ações ou você colocou também aqueles imobiliários, fundos imobiliários? Imobiliários. Tô apaixonada pelos imobiliários, inclusive. Também adoro. Mês pra ver o rendimento. Eu também adoro. Todo dia 15 começa a cair lá na minha conta. Caiu o XPC. Alegria. Eu falo, nossa, que da hora, olha. E eu tô compartilhando minha carteira no Telegram, né? Você tá no meu Telegram lá, né? Aí eu compartilho. E legal, porque tem acho que 2 ou 3 que tá batendo 1%, né, de retorno. Então tá o dobro do que eu considero como desejado. Tá bem legal. Sim. Eu adoro, tô adorando também. Era um assunto que eu sempre quis aprender, assim, mas achava que era muito complicado, né? Eu não entendo nada. O que é taxa Selic? Todo mundo falava. O que é isso? Não entendo nada de nada de nada. Então era aquela coisa que eu achava como inglês no começo pra mim, né? Nossa, eu nunca vou aprender isso. E aí apareceu aí a propaganda do Douglas. Falei, deixa eu ver o que esse menino tá falando. Maluco, e aí eu fiz o curso. Então foi super legal, realmente, que eu consegui entender e montar a minha carteira e fico acompanhando aqui, é legal. Tô triste essas semanas, né, que tá tudo caindo em queda aqui, mas... Se tiver em queda e você vê que é uma empresa que continua boa e tá abaixo do preço que você pagou ou muito próximo, aí você faz mais compra. Comprar mais, né? Exato. Tô aqui avaliando se eu compro mais ou vamos ver. Eu recomprei umas coisas essa semana aí também com essa queda. Eu tô aproveitando porque é uma queda generalizada. Então a gente sabe que é queda de mercado. Exato, que vai voltar. Queda de mercado uma hora volta. Sim, queda de mercado, exatamente. O povo se assusta e eu não. Eu vou lá e aproveito para comprar. Né? Exatamente. Então, tem que manter a calma, né? A gente vai vendo o dinheiro descendo, mas é isso, tá? Movimento geral do mercado, daqui a pouco sobe. E outra, fica esperta, porque quando cai, o dólar sobe. Eu sei que o dólar americano subiu, mas o australiano deve estar na esteira também. Eu não acompanhei, mas deve estar mais alto hoje e ontem, que deve ter dado uma boa subida. Hoje eu não olhei também, mas sim, ele subiu. Deixa eu olhar aqui quanto tá, deixa eu ver. Dólar australiano. Vamos ver quanto tá. Hoje tá 4,36, mas se você olhar no patamar de um ano... O australiano? Dólar australiano, é isso mesmo, 4,36. Mas se você olhar aqui no patamar de um ano, ele tá um dos valores mais altos nesse último ano. Sim, subiu muito. Caramba, realmente, ele tá no patamar mais alto, ele tá no recorde dele. Muito. Imagina quando eu vim em 2012, eu paguei no meu pacote quando eu fechei, acho que 1,82, não era nem 2 ainda. Uma vez eu fui para os Estados Unidos, fui com $1 a 1,60 para os Estados Unidos. Nossa, outra realidade, né? Nossa senhora, é uma delícia, cara. E agora não, agora, eu tava vendo agora para comprar aquele AirPod, sabe? Sim. 2.999, R$2.999, R$3.000 um AirPod. O Pro, né? O mais top deles, mas 3 pau um AirPod, cara, um fone de ouvido. Fala, caramba, vou ter que pagar R$3.000 para comprar um fone de ouvido, né? É muita coisa, né? Metade de imposto. E imposto de importação, né, com certeza, e o valor do dólar, né? O valor do dólar que tá alto. Tá alto pra caramba. Não tem o que fazer. Mas o bom é você aproveitar a moeda alta, você manda agora, a bolsa tá em baixa, você compra e depois faz. Você vai aproveitando as duas chances, né? Exato. E na Austrália você não tentou fazer nada ainda? Não, ainda não fiz, assim, não me arrisquei. Pra ser sincera, eu fiquei também busy depois que acabou o curso e tal, então eu comprei essas e fiquei assim, e não olhei acompanhando. Muito. Não fiquei acompanhando, mas tem uma coisa interessante aqui na Austrália, eu não entendo muito, vou falar assim, bem leigamente, mas aqui na Austrália tem tipo o fundo de garantia que as empresas pagam no Brasil, né? Então, dependendo do seu contrato de trabalho aqui, o empregador ele tem que pagar o superannuation, que eles chamam aqui. E esse superannuation, se você quiser, você deixa um clique lá que você autoriza o banco a investir, a usar esse dinheiro como investimento. Legal. E querendo ou não, rende um pouquinho. E rendeu até que bem, assim. É como se fosse um
um conjunto, né, de ações que eles investem lá do país, etc. Acho que deve como ser se fosse algum nossa fundo. Bovespa, alguma, sei lá. Deve ser algum fundo de ações, enfim. Exato. Mas é renda fixa ou renda variável? Ele não é pré-fixado, você não sabe. Não é pré-fixado, não. Não. Tá. Tanto que pode render, como você pode perder também. Assim que entrou uma crise ali, a gente perdeu um pouquinho, mas em seguida ele recuperou. Subiu. Ele recuperou, exato. Então, então em teoria, legal. Você está investindo, então, já também. Querendo ou não, tá lá. Eu não tô, digamos, não sou eu que tomo as decisões, mas tá lá, tá rendendo. Seu banco aí é o Commonwealth? Exato, Commonwealth. Esse é acho que é o maior banco da Austrália, né? Porque todo mundo tem esse banco, cara. Na verdade, é porque a maioria das agências de intercâmbio fizeram parceria com ele e ele não cobra taxa de estudante. Então é por isso que todo estudante tem com ele. Mas australiano, no geral, usam alguns outros, assim. Tem o ANZ, tem alguns outros que o australiano usa. Porque o Commonwealth tem acesso à bolsa australiana. Sim. Então dá pra você comprar lá. Dá pra você comprar pelo Commonwealth. Você só ativa, Exato. Acho que deve ser igual aqui no Brasil, você ativa uma opção de acesso à Bolsa de Valores e você consegue comprar também, montar sua carteira também. O Rodrigo, meu aluno que eu entrevistei ele falou que já faz pelo Commonwealth. Pelo próprio aplicativo? Eu nunca fui olhar. Não sei se é pelo próprio aplicativo, não sei se tem um aplicativo especial de investimento. Depois eu posso até perguntar se você quiser. Mas legal, eu sei que ele já faz. Então ele falou que ele tá com 3 países a carteira dele, né? Ele tem carteira no Brasil, ele tem carteira na Austrália e através da Commonwealth ele acessa ações americanas também. Então ele comprou ações americanas pela Austrália. Então ele tem esses 3. Então ele se protege quando a moeda tá forte, né? No caso a moeda brasileira tá baixa, ele falou que ele investe no Brasil. Né? Sim. Quando o dólar dá uma caída e daí ele vê que ele tá com a moeda mais valorizada aqui, ele faz a relação dele com o dólar. E aí, às vezes, ele vai lá e põe no dólar. No dólar americano. E aí ele compra lá. Então ele vai se protegendo. Então, se ele aproveitar esse triângulo, ele consegue captar os melhores momentos para entrar ou para sair, né, de uma venda. Sim. Você tem feito swing trade? Você tem feito compra e venda? Não, você só montou a carteira e deixou. Exato, eu comprei, aí algumas não estavam indo muito legal, aí eu vendi ainda com uma margem de lucro e investi mais em fundo imobiliário, que estava sendo melhor. Mas não, eu quero fazer. Aí a gente esbarra um pouco na questão do fuso horário, né? Porque eu só posso comprar e vender, acompanhar certinho quando a bolsa está aberta, que é o nosso horário da madrugada. Então, assim, aí na correria acaba que não rola. Aconteceu já de eu conseguir deixar lá programado, se bater tanto vende. E não fiquei acompanhando. E consegui fazer, acho que um swing trade ali. Mas não é alguma coisa que eu faço ativamente por conta do horário. Então, entendi. eu teria Mas os dividendos, você está recebendo os dividendos? Os dividendos, sim. Aí, com eles, você está conseguindo comprar Você faz recompra ou tá lá parado dentro da sua conta? Você tá recomprando? Não, faço recompra. Legal. Eu acho que o seu celular tá tocando aí? Não, eu tô tentando É o meu, então, que tá tocando. Eu tô tentando aumentar o volume, que ele ficou baixo do nada. Deixa eu ver aqui. Tá. É porque eu escutei um barulho de vibrar e eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, mas é o meu. Então tá. Eu fiz isso. Os dividendos eu juntei um pouquinho, aí o dólar subiu, eu mandei mais uma remessa pro Brasil e comprei mais fundo imobiliário. É o que eu faço também. Todo dia 15 cai uma pancada. Dia 15 e dia 20. Então, dia 15 eu já pego tudo e já vou lá. O que eu vou comprar hoje? Opa, é dia de shopping. Pega mais. É dia de shopping. Eu vou fazer as compras, sair as compras. Exato. Eu fiz isso. Eu aproveitei que caiu um pouquinho. No fim do ano veio bem, assim, em janeiro. Veio um valor mais alto de dividendos. E aí eu aproveitei também, mandei mais pro Brasil, juntei tudo e comprei mais. Eu sei que a HGLG ela soltou um dividendo alto agora no final do ano também, eu dei risada. Foi, ele mesmo. Você tem ele? Tenho. Então. Ela mesmo. Ele soltou bem, aí caiu uma pancadinha de dinheiro lá, eu falei, opa, nem sabia que ele ia soltar aquele tanto, né? Aí eu falei, nossa, agora fui lá e já fui comprando. Eu comprei um pouquinho dele e comprei de outros também, pra poder esparcerar lá, fazer uma divisão. Eu tava, acho que com só 2 fundos imobiliários, aí eu fui e comprei mais 2 também. Aí, Agora você tem 4 opções na sua carteira. 4, exato. Eu sempre recomendo pro pessoal entre 4 a 6. Mais que isso começa a ficar muito. Eu tenho 10. Mas por que eu tenho 10? Porque
para poder acompanhar mais, para poder estar mais ligado, entendeu? Então, às vezes o aluno fica, pô, eu comprei isso aqui, não sei o que, dele, tá bom, eu vou comprar, fiz análise, achei legal, vou lá e compro. Então, eu fui aumentando muito minha carteira. Mas, no fundo imobiliário, como os preços são mais estáveis, e se eu pegar, eu só tô comprando os que estão pagando bem, né? Ou seja, estão pagando com recorrência, então não faz muita diferença. Na minha média, eu tô com zero. Eu acho que a última média que eu tracei tava dando 0,80 e alguma coisa de rendimento sobre o que eu tenho investido. Na média, né? Um tava dando 1 ponto alguma coisa, o outro tava dando 90 e pouco, e outros. O único que tava abaixo de 0,50, eu acho que era o HGRE com 0,47, 46. Então eu tava com um só abaixo da média. Então só ele que puxava a média para baixo. Então, mesmo eu tendo 10, eu tô com a média boa de rendimento em cima do que eu tenho investido. Então tá bom, não tem que reclamar. Mesmo com 10. Não é o que eu recomendo, mas no meu caso tá indo bem. E também você acompanha bastante, né? Acho que no seu caso Então, olha que louco. Eu acompanho, mas eu acho que eu não acompanho tanto quanto eu deveria pela minha coisa. Porque eu gasto tanto tempo dando aula, porque eu faço questão de dar aula ao vivo. Pelo menos eu tô tentando fazer ao máximo. Eu já tô começando a encontrar com problemas de agenda, né? Certo. E então já vou ter que partir pro curso gravado em algum momento. Meu medo é partir pro curso gravado e aí eu só vender curso gravado. Eu não quero vender só curso gravado. Porque às vezes um mix é legal, né? Algumas aulas deixa gravado, outras... Eu vou ter que pensar em alguma coisa. O Fundamentos, que é para analisar a empresa, eu tô gravando. Puta, dá um trabalho do caramba para gravar, mas eu tô gravando, né? Então, já tá feito o módulo 1, gravando o módulo 1 tá completo. O módulo 2 estamos gravando, o cara tá editando e daqui a pouco eu lanço. Mas o que eu quero dizer é assim, eu fico tanto tempo dedicado a ensinar, a falar com os alunos, que eu acabo não me dedicando tanto a cuidar do meu patrimônio e tal. Então, só que é bom. Por que é bom? Porque eu provo pro aluno que ele também não precisa ficar noiado toda hora. Olhando toda hora, né? Exatamente. Assim que eu terminei o curso, eu olhava todo dia. Todo dia eu abria minha agenda, botava o valor do dólar, botava quanto estava. E eu amo planilha, né? Então eu fiz várias planilhas, colocava todo dia quanto estava e não sei o quê, acompanhando assim, todos os dias. Aí depois, enfim, a vida vai acontecendo, vai ficando mais corrida e tal. Aí eu não consigo acompanhar tanto. Aí o que eu fiz às vezes eu entro lá e eu vou dando uns prints e me mandando, que tem um grupo, né? Então, eu e meu noivo, eu vou mandando lá os prints e aí a gente vai conseguindo dar aquela comparada, assim, só a grosso modo, óbvio. Depois eu vou, entro, estabilizo a minha planilha, etc. Mas é isso, não dá pra ficar olhando. É aí que tá, porque assim, sempre quando eu vou dar um mini curso lá, que é aquele mini curso grátis, é como se fosse a introdução à bolsa de valores, né? Eu falo pro pessoal, fiquem tranquilos. Isso aqui não é um negócio pra você ficar. Você não tem que ficar o super ninja ultra que tem que ficar o dia inteiro olhando pra sua coisa. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui é um ser humano normal. A ideia não é transformar vocês em traders, é transformar vocês em investidores, né? Então você vai olhar uma empresa, vai falar, gostei, vai. O Douglas me ensinou algumas técnicas que me mostram que essa empresa vai subir. Ótimo. Ele vai lá, investe e faz o negócio acontecer. Agora, compra hoje, vende amanhã, compra. Nem eu faço isso, né? Sim. Entanto que eu até fiz um post lá escrito, é o Sirico-Tico, né? Tem muita gente que tem o Sirico-Tico, fica só pulando de galho em galho em ação, procurando a ação do momento e sempre chega atrasado, na maioria das vezes. Se você pegar... Eu tenho, por exemplo, a Gafisa, né? Eu acho que publicamente no podcast eu não comentei isso ainda. Mas eu falo direto lá no Telegram. Que a Gafisa é uma das empresas que eu acompanho ela há mais de, sei lá, uns 6, 7 anos. Por que eu gosto dela? Porque ela é volátil, ela sobe e desce toda hora, né? Então, para fazer pequenos trades, cara, eu acerto todos. Eu não erro mais trade da Gafisa, né? Eu errei uma entrada no novembro do ano passado, mas por uma semana eu segurei, fiz preço médio, ou seja, ela caiu pro degrau de baixo, igual naquela, né, dos andares que eu falo lá. Sim. Ela entrou no canal de baixo, aí na hora que eu falei, então ela fez um outro canal aqui, um outro suporte, falei, agora é hora de entrar de novo, e comprei a preço médio mais barato. 14%, deu umas 2 semanas de operação. Aí eu falei, até mandei o vídeo, ganhei 14% e bati minha meta do mês, que é aquela meta que a gente põe lá na nossa carteira, né? E aí, eu bati a meta do mês e tava tranquilo. E tem cara que fica lá, não, Bitcoin, não sei o quê, não. E aí o cara fica, e a hora que vê, ele tá só tentando cada hora uma coisa diferente e não consegue. Então é o Sirico-Tico, fica com formiguinha na cadeira e fica pulando pra lá e pra cá. Então não, se você ficar acompanhando bem, assim, uma vez ou outra acompanhando, né? Claro,
tem que estar de olho no mercado. Você vê que caso da Petrobras aí que derrubou bem, né? Então você tem que ficar esperto, que pode ser que aconteça um coronavírus da vida. Mas mesmo assim, cara, o melhor exemplo foi o Corona. Por quê? O Corona derrubou o mercado não só brasileiro, nem mundial. E a gente já recuperou. E teve gente que ganhou muita grana nessa entrada. Dinheiro, né? Então, né, é o melhor exemplo, né? Então, eu peguei muita ação boa, porque eu ainda peguei, assim, ele ainda não estava na queda total, ele estava começando a subir, mas eu ainda peguei, assim, as ações que eu comprei, a maioria foi naquela fase que ele ainda estava subindo, mas ainda não estava no preço normal do mercado, então eu peguei bastante ação boa nesse sentido. Mas hoje eu dei aula para o pessoal da Europa, e aí tem o Ronaldo da Itália. E aí o Ronaldo, Douglas, eu comprei... Ele comprou Itaú SA por 9,40, se eu não me engano, e ela tá 9,20, então ele tá com leve prejuízo. Aí eu falei assim, cara, fica tranquilo, isso acontece. Como eu comprei Itaú SA o ano passado, lá na época, um pouco depois da crise, já no momento de recuperação, eu paguei 8 e alguma coisa nela. Então mesmo com a queda que ela teve, porque ela caiu bem agora, de ontem para hoje, anteontem para ontem, ela caiu nos últimos 2, 3 dias, e eu falei, mesmo ela caindo, eu tô com 4 ou 5 pontos positivos nela, eu tô ainda com 5% positivo. Então eu falei, tá vendo? Quando você tá há tempos na ação, né, você não se preocupa, porque mesmo que ela dá uma queda, ela já teve um crescimento suficiente Sim. Né, então quanto mais longe você tá da data de compra, mesmo com uma queda alta, às vezes ela não te afeta. Né? Foi o que aconteceu no caso da Itaú. Com algumas ações minhas, é o que tá acontecendo agora, né? Eu comprei lá atrás, então mesmo que elas todas caíram agora, a maioria ainda tá num preço superior ao que eu paguei, o meu preço médio. Agora, se você tem uma carteira que tá indo bem e uma empresa tá indo mal, aí você tem que se preocupar, né? Pô, a Ibovespa tá subindo, quase todas as ações do mercado tá indo positivo e minha ação tá indo para baixo, opa, tem alguma coisa errada. Aí você tem que investigar e ver por que ela tá caindo. Ela tá, sei lá, com... troca de presidente, ela tá com dívida, sempre tem um BO e é por isso que ela tá levando. Aí eu não recomendo você ficar esperando, aí você tem que fazer o negócio. Eu tô com uma lá, eu tô com a Via Varejo, que é a única que tá me dando prejuízo agora, que ela começou a cair, eu falei, não, acho que ela vai subir, ela tá só ladeira abaixo, eu tô com uma também, que é a Sanepar. Tá só ladeira abaixo. A BIF tava para mim no prejuízo, mas eu fiz a técnica de preço médio, agora eu tô sei lá, 0,5, assim, bem em cima do muro com a BIF, que ela deu uma subida e ela tá ali em cima do muro. Eu comprei ela praticamente no bottom lá, né, no preço mais baixo. E aí ela tá assim, nesse vai não vai, mas a Sanepar, ela tá ladeira abaixo, eu não achei o ponto mínimo ainda dela. Então eu tô com prejuízo aí de 12, 13%. Quando eu olhei e vi que ela tava caindo, eu falei, acho que ela vai voltar, porque eu comprei ela numa queda e todo mundo apostou e ela subiu, né, deixou todo mundo feliz lá no passado, e agora ela tá numa queda de novo. Eu falei, acho que ela vai voltar, e fiquei esperando, aí agora ela tá bem, bem abaixo, eu tô naquele momento. Mas como é bem pouquinho, porque foi uma das primeiras que eu comprei, então assim, mesmo que ela esteja muito em queda, não vou perder, foi bem pouquinho ação que eu comprei, então... O que eu recomendo é você fazer assim, pegue notícias, veja por que ela caiu e por que ela tá caindo. E geralmente as notícias já vai ter o prognóstico, já vai ter o futuro dela. Tá acontecendo isso, mas a gente tá fazendo isso. Geralmente relatório do próprio site do Via Varejo talvez esteja falando. Se você, análise fundamentalista, estiver falando que ela tá indo bem, ou que a análise financeira lá, ela não tiver tão ruim, uma hora ela volta. Uma hora ela volta, aí você fica tranquila. Agora, tá indo... Nossa, nós estamos fechando lojas no Brasil inteiro. Talvez ela esteja caindo por causa disso, né? Sim. Mas, nós estamos fechando loja no Brasil inteiro e tal. Aí você fala, opa, tá perdendo receita, então vai demorar para recuperar. Aí você fala, deixa eu recuperar daqui 5 anos ou eu encerro e fecho o prejuízo e depois vou atrás de outra, né? Geralmente eu falo pro aluno fazer isso, falo, faça essa lição de casa. É o que eu tô tentando fazer com a Sanepar. Eu tô analisando e vendo. Ela tá com alguns problemas, ela pagou umas indenizações, tá com troca de presidente, mas, cara, é uma empresa de saneamento básico, né? Sanepar é saneamento básico do Paraná. Sim. Cara, empresa do saneamento básico, ela não entra em falência. Sim. Né? Ela, o máximo que ela vai acontecer... Uma fase ruim, mas daqui a pouco... Então, sim, de modo bem grosseiro, cara, ninguém vai parar de consumir água ou jogar esgoto no Paraná, né? Então, e ela tá ampliando, então... por mais que os números dela tenha caído um pouquinho, a receita, apesar que ela fechou o último trimestre com uma receita até não tão ruim,
Eu não sei, o preço caiu, as pessoas não estão interessadas, mas eu acho que daqui a pouco ela chama atenção, né? Daqui a pouco, vão voltar a discutir o marco sanitário lá, que é uma discussão que está no Senado lá, tá no Senado ou na Câmara. De repente, a hora que volta a discutir esse assunto, cai na pauta da mídia de novo, aí ela volta a subir. Então tem que esperar, né? Tem que esperar. Né? É igual ontem. É aquele jogo de paciência. Hoje é quinta. Na terça eu dei aula pro pessoal e eu tava dando aquela aula de análise gráfica. E aí, por coincidência, eu entrei... vamos ver essa aqui, Eletrobras. Pum, aí coloquei Eletrobras. Aí eu falei pro pessoal, peraí. Daí eu falei pra eles, olha, eu compro, mas eu sempre olho a parte financeira da Eletrobras. Eu entrei na parte financeira e aí eu falei, olha aqui a parte financeira. Daí eu fui olhando, falei, caramba, eu não sou um cara que fico com o ciricutico, então tem ações que eu nem olho, faz 1 ano que eu não olho ação. Aí eu, caramba, faz tempo que eu não entro na Eletrobras. Aí eu olhei lá e falei, pô, mas os números dela tão bons. Por que ela tá tão barata? Né? Aí você faz algumas comparações falando, ela tá barata. Falei pro pessoal, cara, a Eletrobras tá barata, gente. Amanhã, eu fiz isso na terça, falei, amanhã eu vou estudar ela. Não entrei no outro dia, a Eletrobras tava com um candle desse tamanho. Pau! Subiu pra caramba. Ela tá subindo por causa do comentário que o Bolsonaro fez que quer privatizar a Eletrobras. E aí isso animou o mercado. Por coincidência, eu falei isso um dia anterior, né? Mas mesmo assim ela tá barata no preço que ela tá agora. Como hoje deu uma retraída do mercado, não por causa disso daí, foi uma retraída do mercado total, então eu vi que ela retraiu um pouco mais, eu falei, então deixa ela formou um candle de subida e ela tá retraindo, tá fazendo um pullback. Então eu vou esperar dar uma descidinha e eu vou colocar uma grana no Eletrobras, pra ver o que dá. Vamos saber, já vou dar uma olhada aqui. ELET6, a Eletrobras PN, né, que é a preferencial 6. Sim, vou dar uma olhada depois. Depois você dá uma olhada. Mas os números estão bons. Ela tá com faturamento alto, ela tá com um lucro alto, ela tá com patrimônio líquido alto, ela tá com um VPA mais alto do que o preço da ação. Tem vários indicadores positivos nela. Tá com crescimento de receita, tá com crescimento tá com queda de dívida líquida, então tá com todos os indicadores positivos. Por isso que eu até falei, caramba, tá tudo positivo, só não tá o preço. Sim, o tá preço. Acompanhando. Aí eu falei, então, falei pro pessoal, até mandei pra eles depois, hora que eu entrei, que eu falei, pessoal, lembra que eu falei que eu ia estudar a Eletrobras? Aqui, ó, pum, entrei, era no começo da tarde, já tinha subido. Falei, olha só, os caras, eita, mano, perdi a hora. Falei, devia ter falado isso ontem, né? Devia ter entrado ontem na obra. Vou comprar agora pra não perder tempo. Eu já tinha ganho uns 8% só nessa brincadeira. Olha só no dia anterior. Mas agora me diz uma coisa, gostoso, você achou gostoso a dinâmica? Porque tem gente que fala, eu não nasci pra isso, mas eu acho que eu tenho prazer de ficar comprando e vendo, eu acho que você tá conseguindo ter isso? Assim, como eu falei, né, pra mim era uma coisa de outro mundo que eu nunca ia entender. E eu gosto muito de ver dinheiro na conta. Se uma coisa que eu gosto de ver, é ver que eu tô com dinheiro na conta. E ver o dinheiro aumentando, eu adoro, assim, mais do que gastar dinheiro, que ir em shopping, comprar qualquer coisa, eu adoro ver dinheiro na conta. Abrir meu extrato aqui, ver dinheiro na conta, já faz meu dia. Eu adoro também. Exatamente. Então, olhar lá e ver o dinheiro crescendo, que eu fiz na ação e aumentou, e me pagando por mês, os fundos imobiliários, eu tô, assim, adorando, com certeza. Tô gostando bastante da experiência. É verdade. Eu acho que eu tenho mais prazer em ver minha conta recheada do que o prazer de ter um carro zero na garagem. Eu sou essa pessoa, assim. Exatamente. Não preciso ter o carro mais caro, não. Me dá um carro aí que, claro, né, que tem umas funcionalidades ok. Né? Exato. Mas que o dinheiro continue na minha conta do que a quantidade. Eu sou um cara que a vida inteira... Bom, eu venho de uma família muito humilde, não passamos fome nem nada, mas uma família humilde. E a gente nunca teve, culturalmente, né, essa necessidade de comprar roupa de marca, tênis de marca, minha vida inteira. Eu tenho essa meu primeiro Nike eu fui ter foi quando eu fui... Meu primeiro Nike eu fui ter quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos. Eu comprei lá, meu primeiro Nike. Antes disso, eu fui para os Estados Unidos com 20 e poucos anos. Então, nunca tive um Nike antes disso. Aí eu cheguei a comprar de marca mais assim, legalzinha, o Reebok, né? Que nem sei se tem ainda, eu não vejo mais essa marca, mas era um tênis ótimo. E eu fui comprar meu primeiro Reebok quando eu fui viajar para o Paraguai. Olha que louco, porque também era caro pra caramba. Era aquele tênis pump, não sei se você lembra, né? Porque tava bombando. Você ficava apertando o seu tênis, ele enchia. Ao invés de ter um cadarço, você apertava, ele enchia, né? E eu comprei um Reebok Pump,
no Paraguai, na época, isso em 1997, e o dólar tava 1 para 1 quase. Nossa. Né? Então foi assim, eu paguei tipo coisa de sei lá, não, acho que não foi 100, foi menos de $100, eu não lembro agora. Mas eu paguei um valor que teoricamente era barato, e aí, nossa, eu fui pra escola com aquele tenão me achando porque eu era o milionário, né? Mas, na verdade, assim, nunca tive eu sou a mesma coisa, não? A minha família é exatamente a mesma coisa, assim, o mesmo lance de a gente não liga muito pra marca, nada disso. Eu venho de uma família mais humilde, então eu nunca me deslumbrei com essas coisas, mas ver o dinheiro na conta pra mim é a melhor parte. E é engraçado que tem muita gente que vem pro exterior, de modo geral, né, pra Austrália também, e aqui, assim, o nível de consumo que você pode ter, né, o seu poder aquisitivo é muito alto. Então tem gente que vem pra cá e quer se esbaldar, já chega no primeiro mês comprando iPhone, iPad, tênis, roupa, vai em todas as outlets. Então tem gente aqui que já chega assim, ó, torrando, se lambuzando, exato. E cada um tem suas prioridades, mas com certeza não é a minha. Mas é engraçado que tem muita gente aqui que, tipo assim, não tem nada guardado, mas tá com tudo em dia, assim, com o último iPhone, o último iPad, celular, tudo, tênis, roupa de marca, tudo. Então, é engraçado, né, Nivis? Mas é muito louco, porque quando agora, eu sempre dei aula de investimento aqui no Brasil, né, mas às vezes eu contava, eu dou aula de investimento e tal, e acaba puxando o assunto com outras pessoas e tal, sabe aquele churrasco que você encontra com as pessoas? Sim. Aí às vezes eu pergunto, mas você tem alguma coisa investida? Pô, não tenho. Aí eu pergunto, o que é seu patrimônio, né? Aí o cara fala, não, eu tenho casa e carro. Eu falei, cara, isso não é patrimônio, né? Casa e carro é gasto, né? Exato. Porque se você vender seu carro e você vender sua casa, você não tem onde morar e não tem como trabalhar. Então, ele é um bem de consumo, é um bem de utilidade, uma ferramenta para você. Patrimônio é o que excede isso. Se você tivesse 3 casas, aí talvez 2 seriam patrimônio, né? Mas não tem como você considerar casa e carro como patrimônio. E casa, por exemplo, quanto maior a casa que você tem, quanto mais coisa ela tem, ou quanto melhor o carro que você tem, mais gasto você tem. Né? Com certeza. Então, por exemplo, aqui em casa, né? Eu tenho um custo que é manutenção de jardim, não sei o que. Agora, se você mora numa casa simples que não tem manutenção de jardim, você não gasta com jardim. Então, eu sou meio assim, eu fico me preocupando em não aumentar os meus gastos. Depois que eu li Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu cheguei nisso aí. Toda vez eu penso, peraí, isso aqui vai me dar um conforto, vai me dar uma coisa boa ou vai me dar mais gasto? Se vai me dar mais gasto, eu já considero, penso 10 vezes antes. Né? É verdade. E é engraçado, acho que isso também é um pouco de educação financeira que, enfim, cada um teve e adquiriu ao longo da vida. Tem gente que não é o de guardar, né? O de viver hoje, comprar o que quer, isso vai me fazer bem, vai me fazer feliz e vai lá e gasta. Principalmente quando chega no exterior e vê a oportunidade, tudo mais barato e tal, e fica com aquela ilusão de, né? É isso que eu preciso pra minha vida. Agora, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez com dólar a 1 e pouco, que nem eu falei para você, aí é outra história, porque daí eu tenho visão de investidor. Lembra que eu contei a história do cafezinho lá, né? Então, sim. Quando eu vejo um produto muito barato e eu tenho a oportunidade de comprá-lo, aí eu aproveito. Aí a conta bancária desce. Exato. Aí eu vou aproveitar, porque eu sei que eu estou investindo, né? Uhum. Então, eu lembro que eu ia para os Estados Unidos, eu comprei uma calça de moletom da Hollister, que é uma marca que a molecada aqui do Brasil gosta, nem conhecia muito bem, mas eu comprei uma calça de moletom por $3. Cara, $3 uma calça, barato, né? Na época dava uns R$10, nem isso, porque R$10 é 3 vezes mais, eu acho que dava uns R$7, sei lá, não lembro agora. Uhum. Mas não, é muito barato. É muito pouco. Eu falava, cara, eu tô pagando preço de nada. Então, eu voltei com uma mala gigantesca. Eu lembro que eu era solteiro ainda. Eu trouxe alguns presentes pra então, na época, a Amanda era minha namorada. A gente não era casado ainda. E eu trouxe presentes pra ela, trouxe presente pra galera e trouxe uma pancada de utensílio de cozinha, que eu gosto muito de cozinhar. Por fim, ficou tudo pra minha mãe, mas eu trouxe um monte de coisa. Trouxe até aquela roupa de doula. Não é doula. Não, chama domo. Doula é a coisa da mulher da... Doma. Doma. Doula é a mulher que faz parto, né? Não, exato. Doma. Alguma coisa assim. Aquela roupa de cozinheiro. Sei. Trouxe roupa de cozinheiro. Cara, comprei aquele óculos de visão noturna. Nossa. Tipo um monóculo de visão noturna. Comprei computador novo. Comprei iPad. Comprei um monte de pancada e roupa, um monte. Tênis. O meu primeiro Nike, que nem eu falei. Uhum. Aí eu aproveitei. Aí Por quê? Porque,
Primeiro, que eu tinha 1 ano depois, eu tinha roupa no meu guarda-roupa ainda. Tipo, tinha roupa nova. Sem nem ter usado. Então eu fui usando de pouquinho em pouquinho, e 1 ano depois eu tinha roupa ainda que eu nunca tinha usado, ou tinha usado só em alguma ocasião especial. Não, e com certeza você não foi lá e gastou tudo que você tinha, né? Tipo, com certeza você tinha uma economia, vai lá e usa. Eu acho que isso, mas eu acho que o problema não é você comprar, eu acho que tudo bem, tem muita gente que gosta e é ligada em tecnologia e tal. O problema é você investir tudo que você tem para ter aquelas coisas, né? No meu ponto de vista, eu prefiro ou fazer igual o brasileiro faz, que nem tem o dinheiro e compra parcelado. Parcela. Né? Pois é. Esse é o pior dos casos. Aí pedir para ser escravo do dinheiro, porque daí você vira escravo, né? Porque você tem que trabalhar para conseguir, para pagar uma coisa que você já conseguiu, que você já pegou. E aí, né, você vira escravo do dinheiro. Ó. Você sempre tá trabalhando para recuperar o que você perdeu. Exatamente. Você já perdeu, né? A partir do momento que você faz uma dívida, você já perdeu um dinheiro que você não tem, né? Então você tem que se trabalhar, ficar preso ali, forçar, né? Para pegar de volta. Tem lógica. Eu sou do seguinte pensamento. Eu quero ter qualidade de vida. Sim. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma qualidade muito boa de vida. Por exemplo, eu já tive proposta de trabalhar em São Paulo e ganhar super bem. Em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas eu nasci no ABC e morei um bom tempo ali, sofri com violência ali, fui assaltado várias vezes, até ameaça de morte eu sofri. Então, depois que eu mudei para Bragança, eu percebi que qualidade de vida é você poder... Não vou dizer que Bragança é assim, né, o exemplo, mas eu acho que se eu deixar minha casa aberta, não vai ser assim não tenho grande chance de ser roubado. Fui roubado aqui em Bragança já, né? Mas é diferente, né? Grandes cidades vai ter sempre esse problema. Vamos dizer assim, eu posso parar no farol e não preciso ficar olhando pro lado, ver se vai sair um carinha escondido ali do canto para te assaltar, né? Com um caco de vidro na mão. Isso não acontece em Bragança, isso eu tenho certeza. Então, isso já é o primeiro ponto da qualidade de vida, né? Tem a tal da pirâmide de Maslow lá, né? Que fala dos degraus da qualidade. Eu lembro que segurança é um dos básicos, né? Então, segurança já é a primeira coisa. E aqui, então assim, isso é uma coisa. E a segurança financeira, né? Então acho que a segurança financeira te traz qualidade de vida. E o status, né? Que é o status, tá lá no topo da pirâmide, que é o quê? Você ser melhor que os outros. Ele te deixa feliz? Te deixa, mas você tem que cumprir os outros passos antes. Com certeza. A base da pirâmide é mais importante, né? Exatamente, mas tem gente que quer pular lá pra alta, né? Então o cara quer ter um iPhone aqui no Brasil, conheço muita gente, tem um iPhone e o cara ganha um salário mínimo. Né? Ou seja, se for um iPhone 12, o cara tem que pagar 1 ano inteiro de trabalho dele para comprar um iPhone 12, mas ele tem um iPhone 12. Ele quer ter, né? Ele quer ter. E aí ele vira um escravo do dinheiro, e eu acho que isso, meu ponto de vista, longe de eu achar que eu tô certo pra mim. Não sei se eu tô certo, mas no meu ponto de vista, isso me tira a qualidade de vida. Eu prefiro ter uma coisa que eu possa comprar e fazer, e ter essa possibilidade de descansar, né, de deitar no travesseiro e falar, poxa, eu tenho um pouquinho lá, que nem você falou, adoro ver com dinheiro na conta. Tenho dinheiro na conta. Né? É muito doido isso. Eu acho que envolve N fatores, né? Tem aquele lance da pessoa querer pertencer a um grupo, etc e tal. Enfim, acho que envolve muita coisa. E principalmente aquilo que eu comentei de educação financeira. Tanto que existem, né, vários debates aí de que isso deveria ser ensinado na escola. A gente aprende tanta coisa ali que não, né? Não que não serve, porque, enfim, tudo é aprendizado, mas educação financeira é uma coisa muito importante, que muita gente chega à vida adulta e não chega na fase adulta e não sabe lidar com dinheiro. Exato, tipo, a gente aprende fórmula de Bhaskara na faculdade, certo? Na faculdade não, no colégio. No colégio. Né? Mas a gente não aprende como faz para trocar uma resistência de chuveiro. Ou a gente não aprende, né? A gente não aprende... sei lá, coisas que do dia a dia, né? Exato. Como fazer umas coisas simples. E eu acho que deveria ter esse tipo de educação do dia a dia na escola. Né? Imagina se ensinasse, por exemplo, muita gente não sabe para que serve o radiador do carro. Por que tem que colocar água no carro? Muita gente não sabe por quê, né? E aí o cara fala, cara, ele tem um carro, ele anda com o carro, acontece, né, um monte de coisa aí, pode acontecer de quebrar o carro, ele tá num lugar deserto, e às vezes quebrou o carro porque faltou água no radiador, né? Aí ele... Eu seria essa pessoa, com certeza. Então, não, e você e acho que 90% dos brasileiros. Exatamente. Então a gente não sabe, cara. E a mesma coisa com finanças. Então, se for para dar um pitaco aqui na educação brasileira, falta
essa parte, falta essa parte do dia a dia, de a gente aprender, tá preparado para uma coisa do dia a dia, né? Sim. Como coisas básicas do dia a dia que a gente, agora eu tô tentando achar exemplos aqui, mas eu já falei da água do radiador, né, e da educação financeira, por exemplo, né? Ela não sabe o que fazer. A educação financeira seria muito importante, porque é isso, a pessoa começa a trabalhar, nunca teve nada, né, assim, um salário, e começa a trabalhar, recebe o primeiro salário, quer comprar, quer gastar, quer fazer... Quer gastar. E aí vira aquele vício de comprar, e sem pensar em guardar o dinheiro, em investir, enfim, sei lá. Agora você imagina que se ele começa a trabalhar e ele pega, sei lá, sempre 10% do salário dele, a cada 10 salários ele tem um salário a mais guardado. Pô, 10 salários é quase de um ano. Ou seja, um cara começou com 18 anos, né? Com 25, que ainda é uma pessoa jovem, ainda é uma pessoa que tá ali no começo, o cara já tem sem pensar em investimento, sem pensar em juros, sem pensar em rendimento. Sim. Né? O cara passou ali por 7 anos da vida já, profissional, ou seja, ele deve ter mais ou menos, ou perto de 10 salários. O cara tem quase um ano, já dá para quase tirar um ano sabático. E assim, a pandemia veio também para mostrar como isso é importante, né? Por exemplo, no meu caso, eu do nada me via ali sem trabalho, no exterior, e assim, mesmo para voltar a trabalhar com hospitais, com clínica, estava tudo meio parado. Então, eu tive que me segurar e, graças a Deus, tinha dinheiro guardado e tal, porque eu fiquei bons meses sem trabalhar. E teve muito estudante, muito aluno internacional, digamos, né, assim, no mundo todo, que sofreu muito nessa pandemia, porque trabalhava no restaurante, o restaurante fechou, e a pessoa não tinha nada guardado. E aqui a vida é semanal, né? A gente paga aluguel por semana, faz mercado por semana. Tudo é semanal. E você recebe, normalmente, tem gente que recebe toda semana também, tem gente que recebe a cada 15 dias. Então, se a pessoa não se organizou financeiramente, teve muita gente passando, assim, bons bocados, digamos, sabe? Então, a pandemia veio também para mostrar isso, como é importante você ter aquela reserva, né? Porque no mas teve muito brasileiro que voltou pro Brasil. Sim, muito que voltou. Mas teve gente que não tinha nem dinheiro para comprar passagem, porque também a passagem foi para as alturas. E aí ficou naquele limbo, assim, eu não tenho dinheiro para comprar passagem, também não tenho dinheiro para ficar pagando aluguel aqui, enfim, então foi bem tudo, complicado. Né? É um aprendizado mesmo, é um aprendizado. Cara, aliás, a pandemia, tudo tem um lado bom, né? Mesmo matando muita gente, a gente sabe das coisas, mas muita gente se reinventou, né? Muita gente saiu de um lugar, foi pro outro, criou um negócio, né? Se virou e muita gente aprendeu que é importante ter uma grana guardada, ter reserva, né? Uma reserva. Senão, imagina, se eu fosse pra Austrália, eu acho que eu já imaginaria isso. Ó, eu vou ter pelo menos o dinheiro da passagem guardado em algum lugar, porque se um dia o bicho pegar, eu tenho como voltar embora pra casa. Exatamente. Agora, você não tem nem o dinheiro da passagem, meu, como que você vai fazer? Vai ficar pedindo, né? Igual muita gente no Brasil, eu tô querendo voltar pra minha casa, não tenho dinheiro da passagem, né? Exatamente. Então é complicado. É complicado. Olha, eu acho que tá bom por hoje, hein? Ó, como flui. Né? Tá vendo como flui? Que se deixar, fica até amanhã. Mas é isso mesmo, tem que falar. A ideia aqui é falar. E, gostei. Você deu bastante dica. Falou lá do café. Falou do cara vestir de preto, falou do cara ir lá entrar no restaurante. E agora todo mundo vai começar a entrar nos restaurantes, começar a pegar prato lá, sem pedir. Né? Já virou essa dica. Aí dos lugares, vai comprar você minha. É que eu vi lá no podcast do Douglas, lá eu vi a Aline, vai lá, processa ela. Né? Mas é legal, gostei dessa dica, muito legal, muito legal. E foi legal ouvir sua história. Vamos saber que também que tá dando certo os investimentos. Começa tenta continuar fazendo aportes, igual você tá fazendo, e vai tentando fazer uns swing trades para tentar dar um impulsionamento nos ganhos. Sim, né? Exatamente, daquele boost. E vou começar a dar uma olhada também aqui na Austrália, vamos ver. Agora que eu aprendi mesmo, consegui dar uma olhada aí no Brasil, tentar dar uma olhada por aqui também. Aproveita que agora tá numa boa fase, tá tranquilo, né? Você tá tranquilo, tá trabalhando, tá numa boa fase, tem dinheiro na conta para emergência, tá tudo certinho. Então você tem tempo para poder se dedicar a alguma melhoria, né? Então isso é bom também. Exatamente. Fechou, dona Aline. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você. Foi ótimo conversar. Eu vou tentar, eu acho que assim que eu postar, né? Eu te aviso. Tá? Vou tentar postar acho que na semana que vem, porque eu tô fazendo uma fila, já tá com uma galera aqui. Mas eu posto o seu em breve aí, já daqui a pouco sai no ar. Aí você distribui pra galera, eu vi aí. Beleza. Fechado? Obrigado, viu? Bom dia pra você, né? Tá, o dia tá boa começando noite. aí. Tá começando. Bom dia. E pra mim, boa noite, que aqui
Tô indo dormir. Valeu, então, tá obrigado. bom, Douglas, a gente se fala. Beijo. Um abraço, tchau.